buenas! Como estão minhas amigas e meus amigos feéricos? Hoje eu queria trazer para vocês, falar um pouquinho, sobre uma obra que é considerada influente, importante, cultuada e hoje, de certa forma, esquecida e desconhecida. Estou falando de Fantastes. Esse livro aqui é escrito por um sujeito chamado George MacDonald, em 1858. Tá? É uma obra feita por um cara que era um pastor anglicano, uma história de fantasia, vejam só. Um conto de fadas para adultos, como ele mesmo falava. Tá? O George MacDonald, como o nome mesmo entrega, era escocês. Tá? E isso aqui conta a história de um personagem que vai andando no mundo de fadas. Como ele, tá? Eu meio que me aventurei em um território um pouco desconhecido, um pouco familiar para mim. E como ele, também me vi um pouco perdido no meio da jornada. Essa obra aqui, né, essa edição, é da Príncipes, que é uma editora que eu confesso que eu gosto cada vez mais pelos lançamentos enxutos, direto no ponto. O que interessa para mim é a história, tá? São bem acessíveis. A tradução é feita de forma esmerada, na minha opinião, pelo Adriano Neves. Tá? Mas eu conheci o Fantastes no canal do Jurandir Gouveia, que fez também a tradução dele. Foi lançado mais recentemente. Vocês encontram diferentes edições, porque hoje parece que esse livro foi meio redescoberto, assim. Talvez por essa onda de fantasia, né, de consumo de fantasia de formas diferentes aí na cultura pop. Tá à disposição, quem quiser umas edições mais elaboradas tem, quem quiser edições mais simples também tem. E a história, o Fantástico nos leva à jornada do Anodus, que de certa forma me remete ao termo anódino, não deve ser por acaso, claro, que o anódino é uma coisa assim suavizadora, uma coisa mitigadora. Ao fazer 21 anos, né, quando ele faz 21 anos, ele vai dormir uma noite no quarto dele, e por influência de algo que o pai dele deixou para ele, ele acorda no meio de uma floresta mágica. E aí ele encontra fadas. E ele, como ele não tem escolha, né, não tem como voltar para onde ele estava, em casa, para a segurança da casa dele, ele vai seguindo pelo caminho. E aí ele vai encontrando figuras que vão trazendo certas reflexões, certas sabedorias, certos pensamentos assim, para ele, alguns perigos. Ele encontra, por exemplo, uma velha com uma filha numa casa, que vai dizer algumas coisas para ele. Tem um pouco assim, na minha cabeça, na minha interpretação, algo da figura da jornada do herói, né? Que ele tem primeiro o chamado à ação, né, nessa casa dessa senhora, e depois ele nega, né, tem a negação ao chamado, que também é outra parte da jornada do herói. E aí depois ele aceita, e ele vai seguindo em diante, atrás de uma dama alva de mármore, uma donzela inatingível, daquelas do período romântico, das obras do período romântico. Então, Fantastes é isso, é um conto de fadas para adultos, alguns encaram ela que é uma obra de rara beleza. Tá? Para eu seguir na história com algum interesse, vou confessar para vocês, assim, né, para eu conseguir me encaixar assim, na minha forma de pensar, tá? Eu meio que encarei como um RPG. Era uma coisa que a gente jogava quando a gente era guri, né? Tinha muito disso. Tu ia seguindo a tua jornada, a tua campanha, e tu ia encontrando personagens, assim, personagens fantásticos. E aí vai indo. Por exemplo, lá pelo final, ele passa por um palácio, por exemplo, e aí lá ele tem uma história dentro da história. A história do Cosmo, tá? Mas é tudo muito assim, muito etéreo, assim. Tá? No final tem uma cena de ação, que dura 3 páginas, tá? Ele e mais uns companheiros lutam contra os gigantes, e que eu me vi claramente jogando dados, assim, para lutar contra os gigantes. É um livro que, na minha opinião, ele foca mais na criação de uma atmosfera,
de um ambiente, de um mundo mágico, com suas regras, assim, com a forma de pensar dos personagens, que o Anodos vai passando e vai aprendendo com eles, né, vai refletindo junto. Tem muitas canções, né, é uma coisa bem poética também. E tem algumas palavras aqui, né, que eu anotei que eu acho que descrevem essa atmosfera que o MacDonald ele queria criar para o Fantásticos, para o mundo do Fantástico, esse mundo das fadas. Então, por exemplo, vamos lá. Etéreo, alvo, mármore. Tem a donzela inatingível, né, de mármore, que ele vai perseguindo. A palavra que aparece bastante no livro são palavras que se repetem, tá? Perfume, beleza, rara beleza, nunca algo tão belo assim. Contemplação, véu, né? Tem uma coisa meio velada, assim, né? Meio misteriosa também. Sensibilidade. Também acho que assim, é uma leitura meio trancada, meio repetitiva, foi difícil assim, seguindo assim, adiante, difícil de se concentrar, tá? Confesso, tá? Mas eu simpatizei com o Anodes, com o personagem, porque ele é um cara sem afetação, ele é um sujeito humilde, né? Não é orgulhoso, ele vai que nem, de certa forma, como leitor, passando de situação em situação e se deparando assim, com ela e indo adiante. Tá? Tem uma interpretação assim, de algumas alegorias no Fantásticos que refletiriam assim, um mundo de anjos e demônios. Até porque o MacDonald ele era ligado diretamente à religião. Confesso que eu não vi exatamente isso, não me bateu assim, tá? Dessa forma. Talvez porque eu também não seja muito ligado à teologia. E aí, deixa eu trazer a parte que eu achei mais legal, assim, que é a influência, direta ou indiretamente, que o Fantásticos teve em alguns autores, tá? Que o MacDonald trouxe com a obra dele. Tem outros livros também, como A Chave Dourada, eu acho, e outras histórias aí também que ele volta nessas questões de contos de fadas, assim, que não são diretamente para crianças. Por exemplo, Lewis Carroll, o autor da Alice no País das Maravilhas, ele era amigo pessoal da família. Quando o Fantásticos foi lançado em 1858, né, pouco tempo depois, o Lewis Carroll ficou amigo deles. Né, frequentava a casa, tirava fotos da família, porque ele gostava bastante de tirar fotos. E quando o Lewis Carroll ele escreveu o manuscrito da Alice, ele foi mostrar para o MacDonald, para ver o que ele achava. E o MacDonald disse, não, eu acho melhor tu mostrar para minha mulher e para as minhas filhas. E foi o que ele fez. E aí gostaram muito. E aí ele foi, como é que eu vou dizer, incentivaram ele a publicar Alice. E o resto é história. Tem uma coisa também interessante que me chamou a atenção, que aí eu acho que não é direto, pode ser coincidência, até pela diferença de datas. Em determinado momento, numa edição, que aí é uma edição posterior, tá? De 1905, no Fantástico aparece um dragão. É a figura de um dragão, né, de uma ilustração, daquelas de bico de pena e tal. E não sei por que me remeteu ao Jabberwock, da Alice através do espelho, né, a criação daí do Lewis Carroll, assim. Me chamou um pouquinho a atenção, mas provavelmente é coincidência. Tá? Outra pessoa que foi influenciada diretamente e admitia isso, porque considerava o MacDonald um mestre dele, um líder, uma figura paternal, espiritual assim, para ele, foi o C.S. Lewis, das Crônicas de Nárnia, que escreveu um livro, inclusive, sobre o MacDonald, tal, prefaciou obras, né, e também tinha essa ligação do lado religioso. Tá? Também tinha essa, vamos dizer assim, essas similaridades, assim, tá? Esse respeito muito profundo por esse lado. Já o Tolkien, que admitia quando ele era criança, ele gostava demais da obra do MacDonald, depois ele começou a ficar meio azedo em relação à forma de escrever do cara. Tá? Já achava meio ruim, assim, já não achava que era legal. Mas, apesar de que eles tinham certas similaridades na temática, embora que não tanto na forma de contar a história, no foco da história em si. Tá? E aí, finalmente, não tem nenhuma relação direta, mas me lembrou um pouco, depois da leitura, a história das fadas de Cottingley, que é aquela história real de duas primas que em 1917
apareceram e causaram furor na Inglaterra com umas umas fotos em que elas aparecem como fadas, tá? Como se fosse uma coisa realista, uma coisa real, né? A imprensa publicou, existia um debate muito grande se era verdade ou não, ela sentando o pé que era. E aí o Conan Doyle, o criador do detetive mais racional de todos os tempos, ele era um cara que ele era muito ligado em espiritismo, ele queria acreditar no oculto, na fantasia, num outro mundo. E ele foi lá e o Conan Doyle testou, não, é verdade mesmo. Isso aí é real. E aí a história seguiu por décadas, até que na década de 80, as duas bem velhinhas, assim, elas admitiram que era tudo uma historinha da carochinha que elas criaram. Tá? Então esse foi o Fantastes, assim. Tá? Para quem gosta, acha uma história linda. Tá? Quem não gosta, acha uma história até, de certa forma, vou dizer, chata. Tá? Não foi muito pro meu paladar, mas quem é interessado nisso aí, dá uma conferida. Rapidamente, então, convido vocês a baixarem o 20 mil libras por um dodô, tá? Meu conto aqui, que aí não é uma história tão bela, uma história um pouquinho mais tosca de aventura, também na era vitoriana. O link está aqui embaixo. E a gente lembra sempre também do canal da Bá, os livros e filmes da Bá, com histórias de terror. E hoje eu queria trazer para vocês um pensamento um tanto intrigante. Uma fada morre toda vez que se diz a frase: uma fada morre toda vez que. Até logo mais, boa noite.